queridos. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É tão bom estarmos reunidos, né, querido? Queridos, essa manhã tão fria que nós poderíamos estar ali na nossa casa, dormindo, quentinho, aconchegante, mas nós estamos aqui, reunidos, para celebrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, alegre-se nesta manhã, porque o Senhor te convidou a estar aqui. E, do mesma forma que você está aí de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Gênesis 11, de 1 a 9. Gênesis 11, de 1 a 9, diz assim: Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiam do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venha, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Podem se assentar e vamos juntos aprender um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, para que nós pudéssemos juntos aprender sobre a palavra do Senhor nesta manhã. Muitas vezes, queridos, o maior obstáculo que nós encontramos para os planos de Deus sobre as nossas vidas é o apego ao nosso conforto e ao ego. Então, a vontade humana busca naturalmente 3 coisas. Elas são a segurança, o controle da situação e a ausência de sofrimento. Então, naturalmente, o ser humano, quando quer construir algo, quer fazer algo, ele nota essas 3 dificuldades. Eu vou ter desconforto, eu não vou ter segurança e eu vou ter sofrimento. E o Senhor nos convida nesta manhã a entender que o reino dele é desconforto. E muitas vezes o nosso conformismo constrói torres para que nós permanecemos onde o Senhor não quer que nós estejamos. E aqui eu não estou falando de lugar, mas estou falando de ações, porque o Senhor quer que você esteja aqui, sim, um corpo reunido. Pode ver que quando nós lemos essa mensagem, eles estavam unidos em um só propósito, em uma só direção, em uma só comunicação. Eles estavam muito unidos, até que o Senhor olhou de cima. Muitos teólogos dizem que ele olhar de cima ele fala de olhar de cima porque a torre era tão pequena aos olhos de Deus que ele precisou descer. E para eles estavam construindo algo tão grandioso que eles iriam falar com o Senhor, que eles iriam ter o nome deles engrandecido. Então, essa descendência de Noé, aqui, quando chegou a essa construção dessa cidade, Babel, era ali mais ou menos a 4ª geração, que era o bisneto de Noé, Nimrod. Ele estava ali sobre a direção
liderando essa tribo, que eles foram ali divididos, e mesmo ele tendo a direção lá, quando estava com o bisavô, ele certamente não existia, mas o bisavô dele, Noé, teve uma direção de que depois do dilúvio, eles tinham que crescer, multiplicar e espalhar-se. Então, a direção era essa para os descendentes de Noé. E aqui, quando o bisneto dele começou, eu creio que ele entendia a dificuldade que foi, ele ouvia as histórias e ele falou: o quê? Eu vou construir algo que seja conformismo para este povo. E que nós estejamos juntos, que nós não espalhemos, que nós estejamos conectados entre um outro, porque eu não quero me dispersar. Mas ele construiu algo totalmente fora do que Deus pediu para que eles fizessem quando terminou ali o dilúvio. Então, ele construindo essa torre, ele achou que ele faria algo que desse segurança para aquele povo naquela cidade de Babel. Construiu-se essa torre e ele ali designou pessoas para que estivessem fazendo essa construção, e o maior foco daquela construção não era o Senhor. Era para que o nome deles fossem reconhecidos. Para que o nome deles fossem engrandecidos. E que eles tivessem segurança. E aquela cidade ali, construindo eles com toda a comunicação perfeita, não é disso que eu quero falar nesta manhã, se a comunicação deles eram assertivas, se eles estavam em unidade, eles estavam sim, o texto já provou isso, mas nesta manhã, o que eu quero trazer aqui, para que nós possamos refletir, é quando Deus diz para nós, vá, e nós não queremos ir. Porque muitas vezes nós gostamos de estar num lugar que é muito gostoso, aconchegante, e nós não queremos sair dali, mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor já nos direcionou que ali não é o lugar para você estar. E aí não é o lugar para você estar, porque a igreja, queridos, a igreja é movimento. A igreja não é um lugar onde você chega, senta e fica aí, e eu não quero mais fazer nada. Não é sobre isso. Quando o Espírito Santo de Deus veio, ele incomodou aqueles discípulos ali, nós vamos ver aqui mais para frente o que aconteceu ali no Pentecostes, mas isso é desde o início. A ordem do Senhor é crescer e multiplicar. Então, a igreja não é um lugar para nós ficarmos confortáveis. A igreja é um lugar onde nós temos essa necessidade de fazer algo. Nós temos a necessidade de que o reino esteja em movimento. Imagino que ele ouviu muito sobre tudo o que aconteceu ali durante o dilúvio, e esse povo disseram: eu quero construir algo que eu esteja bem aconchegante, bem acomodado. Então eu quero trazer nesta manhã que nós possamos não querer, mas quando o Senhor diz para ir, Ele vai fazer acontecer. De uma forma ou de outra, Ele vai criar movimentos para que o que Ele quer que você faça aconteça. Porque Ele te chamou, Ele conta com cada um de nós, para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E um dos pontos que eu quero trazer nessa manhã é: o comodismo sempre produz torres. Babel era uma torre física, era uma cidade, ali eles construíram uma torre física, mas nesta manhã eu quero lembrar com vocês quais são as torres que impedem nós de construirmos algo para Deus, ou até mesmo de avançar ou atender o chamado de Deus. E o primeiro deles é a zona de conforto. A zona de conforto é o primeiro empecilho que nós encontramos para não construir algo que Deus nos chamou para construir. Que a zona de conforto é eu estar aqui na nossa comunidade, todos os domingos, nas quintas-feiras, nos PGs. Tá tudo legal, o povo me ama, ou nem tanto, mas tudo bem, eu já me adaptei, o lugar é assim, ok, legal. Mas vamos falar de algumas mudanças que eu já não gosto.
Vamos falar de uma multiplicação de um pequeno grupo, já me incomoda. Ah, é divisão. Eu sempre falo, não, é multiplicação. Então, essa dificuldade que nós temos de nos adaptar em lugares novos, de nos adaptarem, até mesmo em um PG que acabou de multiplicar, ou de uma igreja que está expandindo, que em nome de Jesus logo isso acontecerá, nós nos sentimos incomodados, porque a zona de conforto, ela é legal. Eu não sei vocês, mas eu amo conforto. Quem aqui não ama conforto, né? Todos nós. É gostoso, é legal, é confortável. Ah, fazer isso vai dar muito trabalho. Multiplicar PG vai dar muito trabalho, multiplicar igreja vai dar muito trabalho, mas o reino é movimento. Não podemos achar que nós fomos chamados para ficar confortáveis. E o segundo ponto, muitas vezes, um ministério que virou acomodação. Esse ministério é meu, não quero sair daqui, é aqui que eu tenho que ficar, e aqui eu ficarei para sempre. Quem disse, você não tem nada, você está servindo a casa de Deus em um momento. Pode ser que amanhã você esteja em outro ministério. E a vida é assim. E o Senhor nos orienta para que nós sejamos obedientes a Ele a ser assim. Porque quando Ele deu ali a orientação a Noé, de que eles fizessem o que tinha que ser feito, de multiplicar, crescer, se espalhar, expandir a nação, e ele, nas descendências deles, chegando ali, eles fizeram ao contrário, o Senhor veio e interrompeu. Eles falavam a mesma língua, entende que tudo estava maravilhoso, eles tinham conexão, eles tinham unidade, eles tinham comunicação boa, tudo estava fluindo perfeitamente. E nem tudo que nós estamos fazendo, que está dando certo, pode ser a direção de Deus. Às vezes a gente entende que está tudo muito maravilhoso, está tudo muito legal, está crescendo, está fluindo, mas precisamos tomar cuidado. Será que é a direção de Deus para aquele momento? E se não é, queridos, não flui, o Senhor vem e interrompe, assim como fez ali em Babel. Então não se preocupem com isso. O que está dando certo, está alinhado com os planos de Deus, vai fluir, o que não vai ser interrompido. Não tem como nós acharmos que não vai ser. Então, preste atenção, nem tudo que está dando certo é plano de Deus. Precisamos tomar cuidado. Será que o que eu estou fazendo, a minha motivação, ela é correta? Porque se eu estiver fazendo algo que não é com a motivação que Deus quer que eu faça, não vai fluir. Você pode ficar famoso, você pode ter nome escrito em todos os outdoors, ter 1.000 seguidores, milhões de seguidores, mas não vai conseguir atingir o alvo, porque não é o plano que o Senhor quer que você faça. Então, nós, nesta manhã, precisamos sair daqui com esta mente de que tudo que eu faço precisa ser com o incentivo do Senhor e com a permissão dEle, porque senão não vai fluir. Um relacionamento que impede crescimento também é um dos pontos que impedem o reino estar em movimento. Às vezes a gente tem relacionamentos tóxicos, pessoas que nos atrapalham com o crescimento de Deus em nós. Porque aquela pessoa só fala o que eu quero ouvir e não o que é a verdade. A verdade dói muitas vezes, você ser repreendido, ninguém gosta. Eu também não gosto, mas às vezes é necessário para o nosso crescimento. Se nós não estivermos preparados para ser exortados em momentos que nós precisamos, nós devemos nos converter novamente. Porque o reino de Deus não é conformismo. E uma vida cristã sem desafio também. Uma vida cristã muito equilibrada, está tudo certinho, eu venho aqui, está tudo ok. Ou então eu venho, mas eu quero que o som esteja do meu jeito, que o louvor esteja do meu jeito, que a palavra esteja do meu jeito. Não, querido, o reino de Deus não é individual, ele é no coletivo. Então, nós não precisamos ter essa necessidade de achar que tudo o que vai acontecer aqui tem que ser da minha forma e do jeito que eu quero. Isso é difícil para mim também, porque eu tenho essa dificuldade, muitas vezes. Então, o Senhor, Ele vai construindo em nós, não é do jeito que você quer, do jeito que eu quero.
né? Então, alguns empecilhos, algumas torres, e nós vamos construindo torres de defesas, porque não é do jeito que eu quero, mas eu vou criar algo aqui que vai parecer mais com o meu mundo. E começa a influenciar pessoas, trazendo para perto, achando que está fazendo certo. Outras pessoas são influenciadas, daqui a pouco, acaba. Aí você fala, o que aconteceu? Porque você não estava na direção que o Senhor quer que você esteja. Então, não se apegue, a igreja é movimento. Estarmos aqui reunidos é para que nós estejamos mais fortes para fazer o ID de Jesus. Porque foi isso que ele nos ensinou. Vamos ver o que está escrito lá também em Atos 2, de 1 a 6. Atos 2, de 1 a 6. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui, queridos, totalmente ao contrário do que aconteceu ali em Babel. Em Babel, o Senhor desceu e confundiu a língua. Todos estavam ali. Eu falo que começou o inglês, ai misericórdia, começou o espanhol. Eu falo, Senhor, né? Por quê? Ai, dificuldade que eu tenho, Jesus. Então eu falo, Senhor, começou ali essa confusão de idiomas que nós temos hoje. Então, a partir daquele momento, todos falavam a mesma língua lá em Babel. Aqui, eles falavam línguas diferentes, aqui em Atos, eles falavam as línguas diferentes, mas quando o Espírito Santo de Deus veio, todos ouviam a mesma língua materna de onde cada um foi nascido, a língua original. Olha que coisa linda. O que está sob o controle de Deus, ele vai unificar, mesmo que tem diversidade, porque a igreja, ela é diversificada, tem todas as funções dentro da igreja. Nós somos um corpo com várias células. Então, aqui, o Senhor deixa muito claro para nós, quando Jesus veio e trouxe essa ousadia para o Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus para os discípulos, foi provando que pode ter, sim, diversidades, ser um de Jerusalém, ser um judeu, e todos falavam a mesma língua materna e eles entendiam. Queridos, há um mundo espiritual da nossa boca até o ouvido do outro. Às vezes nós falamos algo e o outro entende totalmente diferente, mas é porque não está com o Espírito Santo dentro dele, trabalhando da forma que tem que estar. Então nós precisamos vigiar quando falamos e o que o outro ouve. Porque quando estamos unidos em comunhão, quando nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós, agindo da forma que tem que agir, deixando Ele usar as nossas vidas, nós somos tomados, e quando o outro fala, nós entendemos através do Espírito Santo e não da nossa vida, da nossa carne. Olha que lindo, eles ficaram, os discípulos estavam no cenáculo, o Espírito Santo desceu, não para deixá-los confortáveis, mas para ser o combustível que as empurrariam para fora. Só que nós sabemos que demorou um pouco também para que eles tomassem essa decisão. Nós estamos aqui em Atos 2, vai acontecer ali na dispersão, depois do sofrimento que eles tiveram ali, a partir do mártir de Estevão, que eles tomaram a decisão de falar, não, eu não vou ficar só em Jerusalém.
Mas demorou, mesmo eles vendo tudo isso, eles sabendo que estava cumprindo, o que estava escrito em Joel, eles resistiam. Eles, não, eu não vou sair aqui, Jerusalém está muito legal, a igreja está crescendo, está todo mundo feliz, está tudo certo. Mas não, o Senhor falou que era para crescer, multiplicar. E aqui ele falou, vocês serão enviados para falar de mim até os confins da terra, Jerusalém, Judeia, Samaria, Pirituba, até os confins da terra. Só que eles estavam resistentes porque era gostoso, a conformidade ali, todos confortáveis, todos conheciam uns aos outros, é gostoso ficar aqui. Então vamos ficar aqui mesmo em Jerusalém, só que precisou acontecer o quê? Uma dispersão, da pior maneira. Quando Saulo vem, nós sabemos da história, se não você lê ali o livro de Atos essa semana, que você vai identificar com tudo isso que eu estou falando. E ali acontece toda aquelas mortes que nós vemos e Saulo começa a exigir que eles façam o que o Senhor falou que eles fizessem. O que parecia uma tragédia acabou cumprindo o plano de Deus. Tem coisas, queridos, que às vezes o Senhor faz para nos incomodar de uma forma que nós não vamos entender nunca. Mas Ele não quer que nós construímos torres onde Ele quer que seja uma cabana, porque é temporário. Então, toda vez que Deus chama alguém para um novo nível, existem falsas torres para nos aconchegar, para nos trancar, para nos travar de avançar com o reino de Deus. E fazendo um paralelo aqui entre Babel e Pentecostes, vemos que ambos estavam em um ajuntamento. Aqui nós estamos em um ajuntamento, amém? Mas esse ajuntamento, queridos, ele é proposital, que o Senhor unifica todos nós, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, para impactar o mundo, para impactar outras pessoas. E os missionários que fazem o papel deles, é porque aqui tem uma igreja que está orando, uma igreja que está buscando. Então, valorizem a sua igreja. Não é porque você vai ganhar o mundo que você não pode valorizar a sua igreja. A igreja local é onde vai impulsionar você. Esse ajuntamento santo, onde o Senhor faz acontecer para que você possa aprender e possa levar para fora. Então, o propósito dessa mensagem é dizer que o cristianismo, o evangelho, ele é um movimento. Mas antes de ser um movimento, nós estamos reunidos com a mesma unidade, com a mesma comunicação, com o mesmo propósito de ganhar vidas para Jesus e não fazer o nosso nome engrandecido. Porque é o nome do Senhor que precisa ser engrandecido. Aí, fazendo um paralelo entre Torre de Babel e Pentecostes, a característica das duas, a intenção. Primeiro, Babel. O homem tenta subir até Deus por esforço próprio. Era da terra para o céu. Pentecostes, Deus desce até o homem por meio do Espírito Santo. E é do céu para a terra. E é sobre isso. É do céu para a terra. E não ao contrário. O idioma, uma única língua se transforma em confusão. Babel. Pentecostes, muitas línguas se transformam em entendimento. O resultado, Babel, o povo é espalhado em julgamento. Pentecostes, o povo é unido em propósito para anunciar Cristo. O foco, Babel, para que o nosso nome seja famoso. Orgulho. Pentecostes, anunciar as grandezas de Deus. Humildade, primeiro Deus, em primeiro lugar sempre Deus. E o alvo, Babel, construir um templo físico de tijolos. Pentecostes, transformar o corpo humano em templo do Espírito Santo.
Glória a Deus. É isso que nós temos dentro de nós hoje. O Espírito Santo sobre o nosso corpo, e ele vem e ele incomoda quando nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. Então, quando nós não estamos fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer, é porque o comodismo é um dos maiores inimigos do propósito. Queridos, o Espírito Santo não veio sobre cada um de nós, sobre todas as pessoas, para construir torres. Ele veio sobre todos nós, para que nós obedecêssemos uma direção e estivéssemos sensíveis quando Ele está falando. E quantas vezes Deus nos manda avançar, mas nós queremos permanecer onde nós nos sentimos seguros. Quantas vezes isso acontece? E aqui eu não estou falando só de ganhar o mundo, de missões, até mesmo atitudes dentro das nossas casas, no nosso trabalho. Às vezes o Senhor não quer que você esteja ali mais, Deus quer que você saia, faça algo diferente, mas a sua mente fica tão enraizada naquele lugar, achando que você não é capaz de fazer algo diferente, se sentindo mal. Se teve alguma rejeição no passado, traz isso para dentro do seu profissionalismo e tem medo de avançar. Quantas vezes o Senhor fala, vai, e você fica, por medo, por achar que você não é capaz. Em Babel, a estratégia era como vamos permanecer. Em Pentecostes, era para onde Deus está me enviando. E essa capacitação, através do Espírito Santo, ele vem quando nós estamos sensíveis à voz do Senhor. E aqui, para responder essas perguntas que eu fiz aqui, como posso permanecer, ou para onde Deus está me enviando, tem 2 pontos aqui que eu quero trazer. Um deles é a união. Percebam que nos dois momentos, estavam reunidos no mesmo propósito. Deus vai te impulsionar quando você estiver unido no lugar que Ele te colocou. A unidade no lugar onde Deus te colocou, ela é crucial para que você possa entender o próximo nível que Deus quer te levar. E a unidade, como eu disse, ela não pode impedir a diversidade. O Espírito Santo distribuiu dons, ministérios para cada um de nós. E eles são variados. É dom de ensino, dom de liderança, dom de compaixão, dom de evangelismo, dom de trazer a palavra de ensino, dom de cuidar. Então não adianta eu querer que o pastor Sandro, a pastora Renata faça a mesma coisa que eu faço, e nem eles o que nós fazemos, porque o chamado deles é diferente do nosso. Cada um Deus escolheu para fazer algo que Ele sabe que encaixa com a sua realidade de vida e que Ele sabe que você tem a capacidade de fazer. Então não adianta eu ter o dom de misericórdia e eu vou lá na Cracolândia, começo a distribuir cobertor, começo a ajudar as pessoas e eu exigir de que o pastor G também faça a mesma coisa. Não é isso. O Senhor está te usando da forma que Ele quer te usar e vai usar o pastor G da forma que Ele quer usar. Cada um de nós temos um chamado especial e Deus conta com cada um de nós. O problema é que quando a igreja faz algo ou um individual faz algo e acha que o que eu faço é melhor do que o que o outro faz. Não é sobre isso, a unidade não é sobre isso. A diversidade que o Senhor determinou sobre cada uma da comunidade que existe é para que nós saibamos entender o chamado um do outro e estivéssemos em unidade. E o mais importante que fazer é saber qual o propósito pelo qual você está fazendo. Porque se a intenção é errada, como estava em Babel, o Senhor vai parar. O Senhor não vai deixar seguir. Então, queridos, você pode estar fazendo o que é correto com a motivação errada. Você pode estar fazendo algo que os outros olham e falam, uau, que legal, que
bacana, que incrível que o pessoal está fazendo. Isso é muito legal, isso é muito bonito. Mas qual é a motivação do que está levando você a fazer? É para engrandecer o nome do Senhor ou é para que você seja aparecido, ou que você seja famoso? É para que o seu nome seja levado? Não, é o nome do Senhor que precisa ser engrandecido, para que o Senhor cresça e nós diminuamos cada vez mais. Porque é sobre isso, o Evangelho é sobre isso. Isso é atitude de Babel, isso não é atitude de Pentecostes, que foi onde a igreja surgiu e que todo mundo começou a entender a motivação de ter o Espírito Santo dentro de nós para nos impulsionar e ganhar vidas e fazer o ID. Então, fazer o ID é sobre o Senhor, não é sobre nós. Ganhar vidas, cuidar de vidas é sobre o Senhor, não é sobre nós. Não é para falar que o que eu faço é melhor do que o que o outro faz. Não, todos são necessários, todos são necessários. O segundo ponto, a comunicação. Em Babel, era todos com a mesma língua. Todos falavam da mesma forma. Em Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia, mas aquela voz, todos ficaram tão felizes porque todos entendiam o que um e o outro falavam. É a mesma coisa dentro de uma igreja com vários ministérios. Tem o Frido, a Sueli está ali, eu posso não estar com ela no Frido, mas eu entendo que o que ela está fazendo é de Deus e glória a Deus e eu preciso apoiá-la. É sobre isso, eu entendo que é uma voz do Espírito na direção do que o AP fala, vamos implantar igreja, vamos multiplicar, vamos enviar, amém, vamos estar com o AP, com o apóstolo Paulo aqui da nossa igreja, e dizer amém, glória a Deus, vamos juntos. Então é sobre isso. O reino é movimento. E não é para ficarmos estagnados, com conformismo. Aqui está legal, eu não quero sair daqui. Queridos, nós estamos sendo aqui munidos, ensinados, cheios do Espírito Santo para sermos enviados e ganhar pessoas em todo o mundo. Cada um de nós aqui representamos o reino de Deus e não podemos ficar estagnados. E no primeiro momento, ninguém poderia entender ali o que eles estavam falando, mas o Espírito Santo faz relacionamento entre as vozes. Ele é o intelector de todos nós, ele é o intelector, ele traz a dimensão do que você está falando para que eu possa ouvir. Porque o Espírito Santo ele tem essa capacidade de nos trazer e entender que mesmo o que eu não quero fazer é para eu fazer. Mesmo que está me incomodando, é porque o Senhor quer me ver de outra forma, porque nós vemos muito pequeno. Às vezes nós queremos dessa forma, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Deus olha e fala, ai filho, eu tenho tanto mais para você. Por que que você está fazendo o seu caminho e não olha para o que eu estou te direcionando? Então, vamos acordar, queridos. Vamos entender o que o Senhor espera de nós. Não vamos ser ansiosos de querer fazer algo, como esse povo de Babel quis construir algo, deixando Deus de lado. Não, o primeiro plano precisa ser de Deus, o que Deus quer que eu faça. Pode não ser o que eu quero, mas é o que Ele quer e Ele vai nos capacitar. Ele vai nos ajudar a construir algo que é para a eternidade. E que é um legado. O que nós estamos fazendo não é para nós, é um legado. Então, se esse povo aqui, se os apóstolos não tivessem obedecido, mesmo ali, depois que eles sentiram aquela perseguição, se eles não tivessem disperso e feito o que eles fizeram, nós não estaríamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Nós não estaríamos aqui falando sobre o que eles se dispuseram a fazer. Então, o foco da comunicação divina é gerar confiança e não saciar a nossa ansiedade. Então, a comunicação de Deus para conosco é para que nós sentimos confiança para fazer aquilo que Ele já pediu para que nós fizéssemos. Quando Deus comunica o próximo passo, raramente Ele revela o mapa da jornada, porque Ele quer ver o seu passo de fé.
e saber que você confia no que ele está te falando. Mas a conformidade e o conforto, muitas vezes, nos tira do propósito de Deus, nos tira do caminho do que ele quer construir em nós. Obedecer é dizer, Senhor, estou com medo, me sinto inseguro, mas eu vou mesmo assim. Deus acolhe o medo sincero, mas resiste à culpa orgulhosa. Então, se você tem desculpas para fazer o ID, para ganhar vidas, onde o Senhor te levar, é ego. Não é confiança nele. Você tem medo e não confia no Senhor. E aí vem a fé, e o ID, ele é dinâmico e aponta para fora. E o amor ao próximo e a obediência é o que precisa constar na hora de fazer o ID. Queridos, a igreja de hoje tem muita força. É muita gente se dizendo cristão. Eu estava vendo uma pesquisa que em 2026, estima-se que os números de cristãos evangélicos, né, como gostam de dizer por aí, estará entre 76 e 78 milhões. E como que tudo isso eu estou falando do Brasil, como tudo isso não tem feito a diferença na nossa nação? Onde estão e o que estão fazendo esses cristãos, esses evangélicos? O que nós estamos construindo? Estava vendo uma pesquisa, queridos, que dizem que o Acre é onde tem o maior percentual de evangélicos, de cristãos. Vocês sabem por quê? Porque eles são impulsionados pelos missionários. É onde os missionários mais acampam. É onde eles mais se direcionam. É para o Acre. No Brasil, tá? Falando do Brasil. Eles são impulsionados ali. E ali no Acre, a igreja tem um trabalho de rede de assistência e apoio às pessoas, fazendo o que o governo não faz. Então, no Acre, é um lugar onde tem o maior número de evangélicos, de cristãos. Pelo o impulsionamento do missionário e pela ação da igreja. Então, a igreja precisa ter essa responsabilidade de oferecer apoio comunitário e redes de solidariedade onde o Estado está ausente. Em São Paulo, nós vemos tantas coisas, mas nós vemos uma igreja fria, uma igreja que não tem atitude, uma igreja que é medrosa, uma igreja que não faz o papel dela. Então, queridos, nós precisamos ser incomodados nesta noite, que o reino de Deus, ele é movimento. E a igreja, ela, quando se ajunta, é com um único propósito. E esse propósito é expandir o reino de Deus. A igreja deve ser um movimento contrário à Torre de Babel, pois a igreja deve ser um ajuntamento, onde o engrandecimento é o próprio Senhor Jesus, e não a nós. E o único objetivo deve ser anunciar a Cristo e amar e cuidar do próximo. Engrandecimento próprio é Babel, engrandecimento a Cristo é Pentecostes. A igreja surgindo da forma que Cristo orientou. Expectativa do homem é Babel. Expectativa no alto é Pentecostes. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesta manhã. E flua em nós um desejo de acordarmos para sermos incomodados para fazer o ID de Jesus. Para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Queridos, o conformismo constrói torres e o reino é movimento e ação. Então, qual a torre desta manhã em sua vida que você vê que está incomodando você de construir algo para o reino que você precisa destruir? Não precisa esperar um juízo divino para falar, eu vou fazer dessa forma e você não vai entender. E vai ficar questionando e não vai entender, porque nós não entendemos muitas coisas que Deus faz. Mas nesta manhã você tem a oportunidade de olhar para dentro de você e dizer, Senhor, o que eu tenho feito, construído onde não é para eu construir.
Que barreiras que eu tenho feito, que lugares que eu tenho que ir para falar do teu amor. Me incomoda nesta manhã. Não adianta nada, queridos, nós nos ajuntarmos aqui todos os domingos, todas as quintas-feiras, em todos os PGs, se não tiver um propósito bem definido. E quem vai nos dar essa direção é o Senhor. A igreja deve ser unida em amor e cuidado, mas não é um lugar para nos deixarmos confortáveis. Se você está na igreja, se sente totalmente confortável e não se incomoda com isso, algo de errado tem sobre as nossas vidas. Porque o reino é movimento, ele não é estático. Ah, isso é meu, não solto. Não, é tudo do Senhor e você não é nada. Você está por um momento até a hora que o Senhor falar, vai, é aqui que eu te quero. E lá, daqui a pouco, não é mais aqui, é aqui. E aí o desapego exige humildade, exige confiança. Quando o Espírito Santo desceu lá em Pentecoste, não foi para deixá-los confortáveis. Foi para dar o combustível necessário para os impulsioná-los. Mas antes eles estavam unidos em um lugar. Ou seja, estarmos aqui é importante. Estarmos aqui reunidos é importante. E é onde vai nos dar o combustível para fazer o ID. Valorizar a sua igreja local é fundamental. É quando estamos reunidos em um só propósito que o Senhor ordena bênçãos e direções. Não fiquemos acomodados, sejamos atentos onde o Senhor quer nos usar. Em Babel, as pessoas não quiseram se espalhar pela terra como Deus havia ordenado. Em Jerusalém, os discípulos demoraram a sair para alcançar as nações. Em ambos os casos, Deus interveio. Deus interveio para que o seu propósito fosse cumprido. Em Babel, Deus os dispersou pela confusão das línguas. Em Atos, Deus permitiu a dispersão pela perseguição, mas uniu as pessoas pelo Espírito Santo para que entendesse a diversidade que era necessária para a igreja. E é o que nós vivemos hoje. A diversidade é necessária, mas nós devemos ter um único foco, que é o determinado pelo Espírito Santo de Deus lá quando desceu em Pentecostes. E hoje ele nos convida a nos mover e a falar de Jesus para as pessoas, a trazer a realidade ali do início da igreja e não construirmos torres para que a cheguemos a Ele, porque Ele está aqui, o véu se rasgou, nós temos livre acesso. Então nós precisamos estar atentos, pois Ele está aqui e Ele quer fazer em nós algo sobrenatural, como Ele fez lá com os apóstolos. Para que nós nos sentimos incomodados a fazer o ID de Jesus, onde Ele nos chamar para fazer. Quem aqui está disposto? Uou, pouca gente, vamos lá. Glória a Deus. Queridos, eu te incentivo nesta manhã a estarem atentos ao que o Senhor tem falado à igreja. Não só aqui dentro da nossa igreja, mas o Senhor tem desejo que nós sejamos a resposta que Ele precisa para este tempo. E ficar só sentadinho, acomodados, sem nos movimentar, sem fazer algo, não foi para isso que nós fomos chamados. Então, que nesta manhã nós possamos sair daqui com essa convicção de que o Espírito Santo de Deus vai nos incomodar e vai nos dar a direção do que Ele quer que nós façamos e da maneira certa, com a perspectiva correta, para que o nome dEle seja engrandecido. Estar aqui é muito legal e é necessário, mas nós precisamos fazer algo fora dessas quatro paredes. Que foi para isso que nós fomos chamados. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar sobre essa palavra.
Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por esta manhã. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, dispostos a ouvir a Tua voz. E que o ID do Senhor venha sobre cada um dos meus irmãos, Senhor, a partir de mim. Que o Senhor Jesus nos dê direção, Pai. Que nós possamos, nesta manhã, tá derrubando, Senhor, as torres que impedem nós de avançarmos para o reino, Pai. Ó Deus, nos dê capacitação do Teu Espírito, Pai, incomodação também, Pai, se necessário, Pai, para que nós possamos tomar direções corretas, Pai, diante do que o Senhor tem nos chamados, Pai. Pai, não somente no nosso lugar aqui, Pai, da congregação, do nosso ministério, Pai, de cada um aqui, mas também, Senhor, nos lugares onde o Senhor nos colocar, no nosso trabalho, no nosso meio de relacionamentos. Se nós temos que mudar algo, que o Senhor venha nos incomodar, que o Senhor venha trazer, Senhor, a realidade do Teu reino sobre nós, para que nós possamos entender que o Senhor está conosco e Ele vai nos capacitar a fazer da melhor forma. Que toda segurança falsa que às vezes nós criamos em um ambiente seja destruído nesta manhã, porque somente o Senhor nos dá a segurança que é necessário para construir algo em nossas vidas e para que o Teu reino seja engrandecido. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui, Pai, que os Teus filhos, Pai, possam estarem atentos a tudo aquilo que o Senhor tem movido o coração deles. Queridos, em nome de Jesus, cada um de vocês possa estar dispostos a sair do lugar confortável para viver o lugar profético. Em nome de Jesus. Nós vamos